Sejam muito bem-vindos, minhas amigas e meus amigos, eu sou o Rodrigo da Artificial Beyond e hoje vamos adicionar músicas e efeitos sonoros ao nosso jogo na Unreal Engine. Incluir música e efeitos sonoros no jogo pode mudar completamente a percepção de um jogador sobre ele. Se você já jogou videogame no mudo para não acordar a casa, sabe muito bem o que eu quero dizer. A trilha sonora transmite ao jogador a sensação do momento, por exemplo, pode indicar que o NPC é agressivo, que a sala é segura, ou que o momento é de largar tudo e correr. Já os efeitos sonoros indicam falhas e sucessos, acertos e erros, resultados bons ou ruins. Um efeito sonoro bem colocado pode por si só se tornar uma mini recompensa para o jogador. Hoje vamos ver 3 tipos de sonorização. Primeiro, um efeito sonoro associado ao personagem do jogador. Segundo, uma música de fundo associada ao level, ao nível do jogo. E terceiro, um efeito associado ao inimigo, que muda de intensidade de acordo com a distância. Bora ver na Unreal 5, mas lembrando que os passos são exatamente os mesmos na Unreal Engine 4. O primeiro passo é importar todos os áudios que você quer usar para dentro da engine. É só arrastar eles e jogar aqui dentro. E eu já tenho aqui os 3 áudios que eu vou usar. A música, que vai ser a música de fundo. O barulhinho que eu vou usar para quando o personagem tomar o dano. E o som que os zumbis vão fazer. Coisas que você precisa se preocupar na hora de fazer a importação. Primeiro, a Unreal trabalha bem com arquivos do tipo .wav. E se você tiver outros tipos de arquivo como o MP3, é importante que você faça a conversão antes de trazer para cá. Eu usei o converter.com, mas você pode usar qualquer plataforma, qualquer sistema que você tenha. O legal do Converter é que ele é online, eu não preciso ficar baixando nada no meu computador. Outra coisa que você vai até perceber se você olhar aqui, tá vendo a diferença de altura aqui, a diferença de espessura das linhas do som? Bom, é porque eles estão com alturas diferentes mesmo, com intensidades diferentes. Seria interessante que quando você for fazer um jogo que você tem muitos áudios, para você não ter muitos problemas, que você normalizasse os áudios antes de trazer para cá. Mas com poucos sons não é um grande problema, porque a gente pode ir controlando a intensidade deles um a um. O exemplo que eu vou usar para poder mostrar como fazer essas colocações de sons é o jogo que a gente estava criando na minha série de criação de jogos em 2D para Unreal Engine, mas todas as ferramentas que vão ser mostradas aqui se aplicam para jogos 2D, 3D, qualquer, tanto faz. E nesse jogo aqui, quando o personagem passa por cima do zumbi, você vai perceber aí na parte superior à esquerda que o número de corações diminui porque ele está tomando dano aí. Então o que eu quero fazer nessa primeira etapa é que quando ele tome dano, ele solte o sonzinho de dor aí. Então eu vou abrir aqui a blueprint do personagem. Eu tenho aqui um evento para quando ele toma dano. Eu vou vir aqui no final do evento e vou só adicionar um nó aqui para poder colocar esse dano aí. Eu puxo aqui e vou procurar por Play Sound 2D. E aí eu vou escolher qual é o som que eu quero que toque. Eu quero que ele toque o som dano. Vou compilar e salvar e vamos fazer o teste. E aí tá. Toda vez que ele encontra um amiguinho zumbi aí, ele toma dano e o efeito sonoro funciona. Bem fácil, bem direto, mas existem algumas modificações que a gente pode fazer para poder tornar isso mais interessante e a gente vai ver algumas delas na próxima etapa, que é adicionando música ao nível. Para poder adicionar som no nível, eu vou fazer uma coisa que eu recomendo, na verdade, que você faça com qualquer som. A melhor coisa que você pode fazer é clicar com o botão direito em cima do seu asset de som, vir até aqui em cima e procurar por Create Cue. Ele vai criar um arquivo que é capaz de utilizar o sistema de som criado pela Unreal Engine. Isso quer dizer que a gente vai ter toda uma biblioteca de funções que a gente pode usar para poder alterar e personalizar esse som. Se eu clico aqui, é o mesmo som, mas se eu abrir aqui, você vai ver que a gente tem acesso a uma região muito parecida com a blueprint de programação. Aqui eu posso vir, por exemplo, e alterar o volume do som. Se eu acho que ele está muito alto, eu posso vir e colocar aqui um valor mais baixo. Eu salvo e volto aqui, dou play. Pode ver que está bem mais baixinho o som. E a mesma coisa, você vai ter várias outras funções aqui e você vai ter vários nós que você pode adicionar aqui. Uma coisa bem interessante e que você precisa em muitas ocasiões, eu já vou mostrar de uma vez. Se você clicar aqui em cima do nó que representa o som, você pode vir aqui ó, e pedir para ele entrar em modo de looping. Então toda vez que a música terminar de tocar, ela começa de novo. E outra forma de fazer isso é vindo aqui nos nós que você tem e procurar por looping e adicionar ele aqui. Bom, a princípio parece que eles fazem a mesma coisa, né?
Mas se você clicar em cima do looping, você vai ver que você pode fazer dois tipos de looping. Ou looping indefinido, que é aquele que a gente fez, o looping simples, quando a gente clica aqui direto. Ou você tem a opção de dizer o número de loops, o número de vezes que esse som vai se repetir. Pois muito bem, criamos aí o nosso Sound Cue para a música de fundo, vamos adicionar ela ao nível agora. E uma forma de adicionar a música de fundo, se você estiver na correria, se você estiver fazendo, por exemplo, um jogo para uma Game Jam, você tem um prazo apertado, o que você pode fazer para poder colocar esse som de fundo é simplesmente clicar aqui e arrastar ele aqui para dentro. E se a gente der o play, você vai ver que ela já está tocando ali no fundo. Bem simples, bem direto, mas claro, não te dá a possibilidade de trabalhar com a programação em cima, você tem umas limitações aí. O mais interessante é que você chame esse som através de programação, assim você fica tendo acesso à referência dele para poder trabalhar ele como quiser. Por exemplo, mesclar com outras músicas, aumentar e diminuir o volume de acordo com eventos que estão acontecendo dentro do jogo e por aí vai. Então, para poder adicionar isso de forma programática, eu vou vir aqui em Open Level Blueprint. Vou aqui no Event Begin Play, a gente já tem algumas coisas aí, mas eu vou pegar aqui no final do fio, Create Sound 2D. E veja que ele não está simplesmente tocando como o que a gente usou anteriormente, que era o Play Sound 2D. Eu estou realmente criando um Sound 2D. Qual que é a vantagem disso? Ele vai me retornar uma referência para esse som que eu posso usar para poder fazer aquilo que eu comentei, de aumentar e diminuir o som, mesclar com outras músicas e por aí vai. Vamos selecionar o asset que a gente quer, e é o Sound Cue que a gente criou para a música de fundo. Isso não é o suficiente para ele começar a tocar, você criou ele, mas você agora precisa dizer para o nível que você quer que ele toque a música. Então vamos lá, vamos procurar pelo nó Play. E aí se a gente der o Play aqui para testar o jogo, tá aí, a música tá tocando. E o som do dono tá funcionando também. E agora vamos ver mais algumas coisas interessantes ao adicionar efeitos sonoros no inimigo. Como eu tinha comentado, é muito interessante criar o Sound Cue, então eu vou vir aqui no zumbi, vou clicar nele com o botão esquerdo e vou criar um Sound Cue para o efeito sonoro do zumbi, do inimigo. Vou abrir ele rapidamente aqui porque eu vou querer que ele fique em loop eterno, no caso. Vou salvar, fechar aqui novamente e vou até a pasta onde está a blueprint do inimigo. Vou abrir ela e a primeira coisa que eu vou fazer vai ser adicionar um novo componente. Eu vou em Add e vou procurar por Áudio. E vou adicionar aí esse novo componente. Se a gente vier aqui na Viewport, pode ver aqui que a gente consegue inclusive visualizar o componente de áudio aqui. Agora eu vou vir até a aba Details na direita. Em Sound eu vou escolher o Sound Cue que eu acabei de criar, que é o Zumbi Cue. Então eu vou dar o play de novo. E você pode ver que ele tá aí, ele tá fazendo looping e tudo mais. Mas não importa o quão longe eu esteja do zumbi, eu continuo ouvindo o zumbi grunhindo. E não faz muito sentido, né? Porque à medida que a gente se afasta da fonte do efeito sonoro, o som vai abaixando, vai ficando cada vez mais baixinho até que a gente não ouve mais. Então tem uma forma muito fácil de fazer isso acontecer aqui na Unreal. E para isso a gente vai voltar aqui na aba Details. Vamos descer aqui em Attenuation. Vamos clicar em Override Attenuation. E veja que vão aparecer aqui novas opções aqui embaixo em Attenuation. Veja que se eu me afasto, eu tenho dois círculos diferentes. O círculo interno representa a região onde o som vai estar mais alto. O círculo externo, ele representa a região onde o som vai estar mais baixo. E entre os dois tem uma atenuação, que no caso aqui é linear, mas que você pode escolher outras funções também para poder fazer essa atenuação, essa diminuição de intensidade sonora. Então a gente pode mudar aqui, eu vou diminuir um pouco a distância do círculo externo, colocar aqui uns 2000, sei lá. Vou compilar e salvar. Veja que a gente está ouvindo o zumbi aqui. Tá bem pertinho, a gente consegue ouvir ele alto. Mas à medida que a gente se afasta, tá vendo que está diminuindo o som? E se a gente continuar se afastando, ele chega a zero. E com isso, a gente consegue fazer um som que só é ouvido pelo jogador quando ele se aproxima da fonte sonora. E é isso, meus amigos, muito obrigado por ter assistido até aqui. Espero que tenham gostado. Se gostou, não esqueça de curtir e compartilhar. Um grande abraço e até mais!